O boi que guardava o sábado. Capítulo 15. A noite trazia lentamente as primeiras sombras da alvorada, quando Nicolai subitamente despertou. O que havia feito com que acordasse, ele não sabia. Não foi o barulho de alguém no alojamento. Todos dormiam ainda, embora Nicolai soubesse que os sonoros roncos podiam tê-lo mantido acordado a noite toda se ele não estivesse tão cansado. Não fora o som dos pássaros. Havia muito poucas aves canoras nas estepes da Sibéria. Nicolai se perguntava se sua mente, trabalhando fora de hora, o havia despertado com um susto. E o que podia ele esperar? O massacre pelo qual passara nas 2 últimas semanas fora horrível, tremendamente desconfortável. E quanto ao próximo encontro com o diretor? Nicolai receava que fosse tão ruim como nas vezes anteriores. Quem sabe, pior. Mas ele estava calmo, surpreendentemente calmo. Isso era estranho. A verdade é que ele não saboreava a ideia de passar mais tempo numa caixa, se fosse isso que o diretor reservava para ele. Mas, por alguma razão, Nicolai não sentiu o desejo de escapar da iminente provação que o diretor pudesse trazer. Na verdade, sentia muito pouca ansiedade a respeito. Então, por que não conseguia dormir? Talvez simplesmente precisasse de mais força, o tipo de força que só obteria através da oração. Nicolai saiu do beliche e se pôs de joelhos para orar ao Pai Celeste. Era maravilhoso poder apelar a alguém que lhe daria auxílio em tempo de necessidade. Maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo, ajoelhado com ele no duro chão de terra, ao lado da cama. Quanto mais orava, mais certeza tinha de que continuaria sofrendo. Ele não seria livrado da prova, não seria poupado de humilhação e dor. Não era assim que as coisas funcionavam para Nicolai, e ele se sentia em paz com isso no momento. Sua fé podia falhar quando estivesse cansado, sozinho ou fraco, mas naquela manhã, no frescor do alvorecer no verão da Sibéria, tudo estaria bem. Dentro de pouco tempo, o sol raiou e o toque de despertar das 5 horas foi dado pelos guardas. Os prisioneiros no alojamento se mexeram lentamente e depois rolaram fora da cama, para evitar que os guardas entrassem e os despachassem. Para Nicolai, outro sábado havia raiado, e mais uma vez ele se viu em posição de sentido, em pé, diante do alojamento. Mais uma vez, Yuri dispensou os homens após a chamada, mas desta vez manteve a atenção sobre Nicolai. Nicolai sabia que não teria sentido prolongar a agonia do momento. Não se moveu e, logicamente, Yuri notou o fato. Foi até onde se achava Nicolai e plantou seus grandes pés diante do prisioneiro. "Por favor, não me diga que você se recusa a trabalhar de novo", disse ele exasperado. "Porque se for isso mesmo, provavelmente encontrei o mais tolo homem vivo." Yuri continuou a olhar fixamente para Nicolai, com uma expressão que tinha algo de reverência. Ele procurou ocultá-la, mas ela permaneceu ali o tempo suficiente para deixar ambos desconfortáveis. Então, o guarda pareceu recuperar a pose, dando a impressão de que afugentava aquele sentimento. "Esqueça", disse ele, meio gritando. "Simplesmente vá agora mesmo ao escritório do diretor." Nicolai sabia que Yuri estava zangado e, na verdade, tinha o direito de estar. Que sabia ele sobre Nicolai ou seu Deus? Que sabia ele do amor de um criador por seus filhos e da devoção que Nicolai sentia por esse Deus que viera morrer pelo homem? Tudo o que Yuri sabia era que esse obstinado pastor cristão estava causando problemas e subvertendo a rotina do campo. Dentro de segundos, Nicolai havia atravessado o terreno
e esperava à porta do escritório do diretor. "O que você está fazendo aqui, Panchuk?" Os olhos do diretor se estreitaram com surpresa, ceticismo e raiva, tudo ao mesmo tempo. Mas Nikolai não disse nada, só permaneceu em posição de sentido, com os olhos focados à sua frente. Que diria ele? "Eu lhe fiz uma pergunta, pregador." Nikolai sabia que não devia ter a ousadia de demorar em responder ao irado diretor. Mas como fazer com que o oficial entendesse porque ele queria honrar o 7º dia da semana? O diretor era produto de uma sociedade que ensinava a inexistência de alguém como um Deus pessoal e amoroso. Havia trabalhado por décadas na área militar e fora doutrinado no conceito de que a única resposta real na vida era a força militar. "Não posso trabalhar hoje, Senhor", começou Nikolai. "Não posso desonrar o santo dia de sábado de Deus." A face do diretor se contorceu de raiva. Ele rangeu os dentes e bateu na mesa com um punho. "Você é impossível, Panchuk! Nunca na vida encontrei um homem com sua estúpida teimosia." Levantou-se e empurrou Nikolai de volta pela porta aberta. "Guarda!" berrou ele, olhando para o corredor. "Tire esse homem do meu escritório e leve-o de volta para a caixa." Ouviu-se o som dos passos apressados e Yuri chegou, com um olhar de incredulidade no rosto. "Leve Panchuk de volta à caixa, Yuri. Ele gosta tanto dela que quer passar mais 10 dias por lá." Yuri inclinou a cabeça e, por fim, fez sinal para que Nikolai o seguisse ao galpão. Quando chegaram à caixa, ele ergueu a tampa e indicou com a cabeça que Nikolai entrasse. Quando a tampa caiu sobre Nikolai e a poeira baixou, o pregador teve tempo para pensar em sua decisão. Não estava triste, não se arrependia. Sabia que ficar trancado na caixa seria desconfortável e excruciante, mas não se preocupava. Por alguma estranha razão, não sentiu ansiedade, medo ou terror diante dos 10 dias seguintes. Era tudo muito bizarro, não sabia explicar. Tinha consciência de que, em alguns dias, ele se sentiria abandonado e só. Não havia dúvida, mas naquele momento estava decidido a não pôr a culpa em Deus. Não era por culpa do Senhor que ele se encontrava naquela pequena caixa-prisão. Era culpa do diabo e do diretor, claro.